Meus amigos e minhas amigas, bem-vindos a todos e a todas ao Curto Circuito. Eu sou Ronaldo Bicalho e esse é um programa do Grupo de Economia da Energia, do Instituto de Economia da UFRJ, que discute as grandes questões do setor de energia aqui e no mundo. Nesse programa especial, face à gravidade do contexto internacional, gravidade que se tornou maior a partir da entrada dos Estados Unidos na guerra Irã-Israel, nós gostaríamos de conversar com vocês sobre os impactos desses acontecimentos sobre uma variável-chave para a economia no mundo todo, que é as condições de abastecimento, em particular do preço do petróleo. Para conversar com a gente sobre esse tema crucial, nós convidamos o especialista em economia da energia, Hélder Queiroz. Hélder é economista, com mestrado em planejamento energético pela COP UFRJ, doutorado em economia aplicada por Grenoble, na França. Hélder foi diretor da Agência Nacional de Petróleo e hoje é professor titular do Instituto de Economia da UFRJ. Antes de começar a nossa conversa com o Hélder, eu gostaria de chamar a atenção de vocês sobre dois pontos. O primeiro deles é que, dada a importância de trazer informações e interpretações sobre o grave momento que nós estamos vivendo, nós interrompemos a série de programas curto-circuito que nós estávamos fazendo sobre os impasses do setor elétrico brasileiro. Essa série será retomada no próximo programa. O segundo é que, para aqueles que desejam acompanhar o curto-circuito, nós temos, além dos vídeos e podcasts aqui do canal do Instituto de Economia da UFRJ, um canal próprio, específico para o curto-circuito, no YouTube, que se chama Curto-Circuito e que reúne todo o acervo dos últimos 4 anos de programa, estruturado de tal forma que vocês possam aproveitar da melhor maneira possível todo esse material. Além disso, temos um podcast próprio para o programa, que se chama Curto-Circuito, também concentrado no conjunto de programas dos últimos 4 anos, e um blog chamado Blog Curto Circuito, no qual vocês encontram textos relativos aos temas que são abordados nos programas e as transcrições dos áudios desses mesmos programas. Os links para todos esses recursos estão na descrição desse vídeo. Visto isso, gente, vamos para o que interessa. Vamos para a nossa discussão com o professor Hélder Queiroz sobre os impactos da guerra sobre o mercado de petróleo. Hélder, meu amigo, seja bem-vindo. Muito obrigado por atender esse nosso convite para discutir esse tema, que é um tema bastante pesado, né, e fundamental, crucial hoje. E sinta-se à vontade, a casa é sua. Não, Comecemos aí sobre um quadro geral, sobre os impactos que se espera, que na verdade a guerra já, né, já estava tendo, né, sobre o mercado de petróleo, e agora com o agravamento das tensões, com o acirramento dos enfrentamentos. bom, boa noite. Bom, é sempre um prazer estar participando aí do curto-circuito, né? Hoje estamos gravando no início da noite de domingo, né? E, portanto, vamos também ver ao longo da semana quais vão ser os principais desdobramentos, né, com relação ao mercado de petróleo, que nesse fim de semana recebeu os impactos de dois episódios importantes, um drástico, trágico, grave demais, que é a entrada dos Estados Unidos bombardeando instalações do Irã, instalações nucleares com riscos potenciais que ninguém ainda mediu direito sobre problemas de vazamento de material radioativo. O outro desdobramento desse é uma reação ainda no plano econômico apenas do Irã, né, que diz respeito à aprovação do fechamento do Estreito de Hormuz, que, como a gente sabe, circula entre 25% a 30% do petróleo. Então, em primeiro lugar, acho que não vai ser muita surpresa se amanhã o mercado de petróleo acordar. A gente vai saber em alguns instantes, porque esses mercados na Ásia vão abrir daqui a umas 3, 4 horas, né? Mas se esse mercado acordar muito nervoso, a gente vai ter, obviamente, volatilidade diária dentro do dia muito grande,
mas muito provavelmente uma tendência de alta. Já vinha fechando em cerca de US$ 15 a mais comparativamente ao início do mês, quando a gente estava no início de junho ali com cerca de 63, US$ 64, fechou em 77, então já tinha um impacto de cerca de US$ 15, que é substantivo ao longo dos primeiros 10 dias de crise. Episódio como esse vai muito provavelmente acentuar essa tendência altista tanto no mercado físico quanto no mercado de contratos futuros, né? A gente não tem bola de cristal para dizer qual vai ser o preço amanhã, mas de todo modo, eu também sempre gosto de lembrar que essa faixa aí de 77, se a gente pegar os últimos 12 meses, né, ao longo do último ano, né, a gente já teve uma máxima no petróleo de US$ 88 por barril, né? Há mais ou menos cerca de um ano. Então, uma subida de US$ 10 talvez encontrasse esse teto que foi observado ao longo desses 12 últimos meses, que denota, né, essa grande volatilidade dos preços ao longo dos últimos 12 meses. Assim, para sintetizar um pouco os efeitos disso tudo, eu acho que as expectativas vão ser formadas em torno do grau de desestabilização dos fluxos de comércio e produção de petróleo, né? Certamente haverá uma desestabilização, né? Tanto pelo lado da oferta, porque haverá necessidade, caso se confirme, sobretudo, o fechamento do Estreito de Hormuz, ainda que seja no curto prazo, né, necessidade de redirecionar os fluxos de produção por outras rotas. Isso desestabiliza e pode gerar uma escassez, ainda que de curto prazo, de oferta, né? Combinado a isso, tem toda uma questão logística, né, de comercialização e que envolve não apenas os produtores, como eu gosto de lembrar, mas também os transportadores de petróleo, os navios petroleiros são ativos muito importantes e haverá um receio, né, de caso haja uma escalada no conflito, de fazer circular navios por zonas militarmente expostas com riscos de guerra, né? Além disso, todo o custo associado aos seguros que garantem esses ativos também já vinha sinalizando um aumento na semana passada. Então, pode sim haver um risco, né, o que será relativamente inédito comparativamente às outras crises, e mesmo com relação à crise da Rússia e Ucrânia, pode haver um risco de comprometimento dos fluxos, né, e, portanto, da segurança do abastecimento, ainda que seja no curto prazo, e isso pode tender a fazer com que o preço venha a aumentar num primeiro momento, sim. Helder, em relação. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você, que é o seguinte: que o pessoal fala muito, que é sobre o mercado de derivativos associados ao petróleo, né? Porque existe uma quantidade muito grande de recursos, né? Mobilizados em torno desse mercado, da ordem de trilhões e trilhões. Enfim, gostaria um pouco da sua opinião sobre isso. Então, hoje se estima, a gente tem no mercado físico cerca de 100 milhões de barris dia comercializados, né, produzidos, melhor dizendo, né, e cerca de 4, 5 vezes isso no mercado futuro, né? Sempre que ocorrem variações mais expressivas dentro de um dia da cotação do petróleo bruto, esse mercado acaba negociando um volume maior de contratos, agentes econômicos de toda a ordem, né, seja as próprias empresas petroleiras, sejam importadores, e sejam fundos de investimento buscando proteção e antecipação
ou mesmo apenas com um movimento especulativo com relação ao comportamento futuro do preço do petróleo. Então, isso que você comentou, com certeza amanhã vai acontecer, né? Haverá seguramente um aumento do volume de contratos no mercado futuro, que tem se revelado um fator que amplifica, né, uma tendência altista, como vai ser essa que está sendo esperada. Então, na verdade, a gente tem esse elemento também adicional às expectativas do mercado físico, que conta também hoje muito no processo de formação do preço a cada dia. Helder, uma outra coisa é o seguinte, quer dizer, quais são as expectativas em termos de impactos no caso, no nosso caso, né, no caso do Brasil, na questão do nosso abastecimento, qual é o nosso grau de dependência hoje, quer dizer, enfim, embora nós também somos um grande produtor de petróleo também, né, nós também temos Aí a boas. gente tem que dividir a questão entre a parte primeiro do petróleo e depois dos derivados, né? Como você falou, né? O Brasil de 2006, 2007 alcançou a autossuficiência. Hoje, né, quase 20 anos depois, é um exportador líquido, né, relevante, até porque a gente também importa, né, pequenas quantidades, mas importantes, porque elas são fundamentais para fazer os blends, né, em cada refinaria, em função do perfil tecnológico das diferentes refinarias que a gente tem. Mas do lado, então, do petróleo, primeiramente, né, esse fato de ser um país petroleiro e o preço subindo, né, obviamente isso melhorará o saldo da balança comercial, e seguramente vai fazer com que o petróleo continue sendo, né, passou a soja no passado como principal item da pauta de exportação do Brasil, provavelmente continuará esse ano, caso persista, né, um período longo, preços mais elevados. O segundo elemento, ainda associado a esse Brasil petroleiro, né, é que a arrecadação fiscal ela melhora muito, né, por incrível que pareça, né, porque o cálculo dos royalties e das demais participações como participações especiais, mas sobretudo os royalties, ele está atrelado ao preço do petróleo no mercado internacional, o preço sobe, né? Então isso implicará numa arrecadação maior, o que deve fazer com que o travesseiro do ministro Fernando Haddad fique um pouco mais macio, né, nos próximos dias, porque a gente tem que fazer lá no grupo essa semana algumas contas, mas isso implicará a depender do tempo, no aumento da arrecadação eh, fiscal, né? Aí tem que ver se vai compensar, porque, como eu falei, ano passado chegou a bater 80, depois 70, caiu um pouco abaixo de 60, e agora toda essa volatilidade associada, a gente tem que esperar para ver se um novo patamar de preços se estabelece. E aí, aproveitando essa noção de um novo patamar de preços, tem um impacto que é normalmente negativo, que é o efeito sobre a inflação, né? E a gente está, como todos sabemos, num período ainda onde a política monetária é muito contracionista, né? E restritiva, né? Então, isso com a última reunião do Copom, até para surpresa de muita gente, levou a Selic para 15%, né? E a se confirmar um novo patamar de preços, isso vai implicar em algum repasse para o preço dos derivados no mercado doméstico. Petrobras, a bem da verdade, tem sido muito cautelosa e tem dada toda essa volatilidade, tem sinalizado, acho que até corretamente, a espera de novos patamares, tanto no momento que baixou, como provavelmente vai ser o caso agora, e sobretudo agora pelo peso, né, que isso terá sobre os níveis de inflação, né? Então, por esse lado, né,
para esgotar o problema do petróleo no plano macroeconômico, exportação, arrecadação, isso acaba produzindo efeitos positivos, do ponto de vista da inflação, pode vir a ser um problema grande, né? Depois a gente tem que ver a questão pelo lado dos derivados também, né? Nós ainda não alcançamos, você perguntou isso, né? A questão da dependência nossa, o diesel, o GLP, querosene de aviação em menor medida, etc. A gente ainda tem um conjunto de derivados que a gente depende da importação para segurar o abastecimento no mercado doméstico, né? Essa desestabilização que eu tenho mencionado desde o início dos fluxos de comércio, ela bate também no mercado de petróleo. É importante lembrar uma mudança estrutural interessante, importante que aconteceu, né, ao longo dos últimos 15 anos, né, que foi o crescimento, por exemplo, da capacidade de refino, na Arábia Saudita, né? Então, a Arábia Saudita passou também a refinar, processar cargas maiores de petróleo, etc. Mas esses fluxos também de comércio e de produtos também sofrerão algum impacto, né? Além de, claro, como a matéria-prima eh, sobe, né? O petróleo bruto, isso implicará em derivados também um pouco mais caros. Mas no curto prazo, o meu receio é esse: a gente não sabe quanto tempo vai perdurar uma desorganização dos fluxos de produção e dos fluxos logísticos, tanto do petróleo bruto quanto dos derivados. Helder, uma pergunta. Nós já vivemos experiências como essa anteriormente, assim, nesse grau de. Assim, o mercado do petróleo não é sempre, entre aspas, animado, né? O mercado do petróleo, a gente tem todas as questões da estrutura da oferta e demanda, a questão do mercado financeiro e mercado físico, mas a geopolítica importa e importa muito, né? No momento presente, né, uma entrada dos Estados Unidos numa guerra, né, uma atuação militar, isso já ocorreu no episódio das guerras do Iraque, etc. Mas neste atual momento, onde a gente vive uma geopolítica que busca, sem sucesso há muitos anos, alguns graus de compromisso e consenso, eu acho que, e a gente tem uma administração Trump 2, que é errática, caótica, para ficar nesses adjetivos. Então, o grau de imprevisibilidade que se coloca, ele não pode nem ser comparado, né, aos choques do petróleo, quando as grandes potências, né, tinham razões e sanções econômicas, embargos, etc., mas não estava em jogo uma guerra com essa dimensão, né? Então, isso é preocupante, até porque a gente não sabe como potenciais parceiros ou potenciais adversários na arena geopolítica irão se colocar, né? Tudo muito recente. Então, eu estou muito preocupado, assim, porque eu acho que há muitos anos a gente não tinha um grau de tensão política e geopolítica tão elevado, né, que é ainda muito mais importante pela quantidade de vidas que se perde a cada dia de todos os lados e a quantidade de destruição, né, e o custo dessa reconstrução no dia que esperamos aconteça, que não perdure muito, vai ser muito elevado. Então, é, as a formação das expectativas que a gente falou antes, elas, por hora, estão muito. Até a formação de expectativa é nebulosa, porque a gente não realmente entrou numa marcha de insensatez muito alta,
né, e com países importantes como os Estados Unidos, que não tem um eixo condutor muito claro nem compromissos com declarações de um mês atrás, ou 15 dias atrás, de campanha, etc. Então, é fato que a gente vai ter um período aí de agravamento no caso que nós estudamos, né, das condições econômicas mundiais, com muito provavelmente um crescimento do PIB menor, de novo uma inflação mundial mais alta. Em 2022 a gente viveu, né, a inflação o preço do petróleo subiu muito, bateu 120, etc. Então não seria muita surpresa se caso perdure isso, em algum momento a gente ultrapassar de novo a barreira dos US$ 100. É, e isso levou, foi chamada inflação da energia, né? O próprio Estados Unidos, ainda na administração Biden, instituiu o IRA, né, que é o Inflation Reduction Act, né, com uma série de medidas, né, de política econômica para conter, né, o processo inflacionário. Então, e isso se espraiou por diversos países, né, a inflação mundial foi muito elevada, então não será muita surpresa se isso vier a se repetir, provavelmente numa dose de gravidade maior. Para fechar, Helder, um outro tema que você também discute muito e acompanha muito. O que que esses eventos e a radicalização desses eventos, esses impactos no mercado de petróleo, no mercado de combustíveis, qual é o impacto, mas por outro lado, uma desestruturação, uma desorganização muito grande da ordem internacional? Qual é o tipo de efeito que tudo isso vai ter sobre um tema que é um tema-chave hoje, que é a questão da transição energética, da descarbonização da matriz energética mundial, etc., que é um outro tema qual você escreve, você estuda e também acompanha muito de perto, que é a questão da transição. Qual o impacto de tudo isso sobre a transição energética? Então, de novo, acho que o processo de tomada de decisão de investimento ele fica comprometido, né? Mesmo aqueles países ou empresas que estão apostando com maior velocidade, maior celeridade na substituição de derivados, isso uma escalada de preços pode efetivamente ajudar a acelerar processos como esse, mas a grande questão é até que ponto, né, e aí isso é variável de um país a outro, as matrizes energéticas estão relativamente prontas, entre aspas, para garantir ao mesmo tempo um processo de descarbonização mais acelerado e, ao mesmo tempo, o nosso tema de sempre, que é a segurança do abastecimento de energia, né? Dado que o petróleo é um recurso esgotável, né, ainda será necessário a reposição de reservas, né? Caso haja, e aí vai depender, como a gente falou antes, né, da evolução e da escalada desses acontecimentos. Caso haja um processo de ruptura desses fluxos, como a gente está discutindo aqui, né, vai ficar cada vez mais evidente que para a garantia da segurança de abastecimento de petróleo, né, para a garantia do abastecimento, será necessário você continuar extraindo, explorando, etc., para aqueles países que têm recursos e reservas de petróleo. Então, essa é uma questão que vai ser crítica. Você me deu a oportunidade também de falar de algo que eu particularmente acho que esqueci de mencionar, né? O gás natural é conhecido, ficou marcado como o energético da transição, né? Isso. Porque ele tem um papel importante, sobretudo na matriz elétrica mundial, na substituição de centrais de geração a carvão, né? Mas o gás também, e isso talvez seja relativamente novo com relação a outros episódios, dada a importância no Golfo Pérsico também da produção de gás, sobretudo do Catar e ali na ponta do Estreito de Hormuz,
né, a exportação do GNL do Catar para o Sudeste Asiático, por exemplo, e de outros países, mas sobretudo o Catar, pode ficar comprometida. Isso leva, né, também você a ter problemas no fluxo, né, de abastecimento do GNL para países que estavam promovendo essa transição. Um país que importa muito GNL, como o Japão, pode ter isso comprometido. Então, aí, de novo, né, como em energias, decisões de investimento envolvem sempre o longo prazo, a gente tem que esperar um desdobramento mais concreto, né, positivo ou negativo, para avaliar realmente esses impactos, né, se o preço vai perdurar ou não. Mas o fato é que a preocupação com o abastecimento, né, pode, por um lado, levar a uma aceleração em países importadores de decisões que ainda não se revelavam as mais econômicas, né? Como a gente sabe, petróleo é o preço, como a gente costuma chamar, é o preço diretor da energia, porque é a partir da análise do preço relativo com as outras fontes é que ele viabiliza ou não, né? Então, isso, por um lado, pode se traduzir, né, num efeito positivo, né, para a aceleração de alguns programas. A questão em que medida eles estão maduros e quais as soluções, né, que podem vir a vingar, né, com uma efetiva substituição que garanta ao mesmo tempo, né, a descarbonização e a segurança do abastecimento. Para terminar, Helder, para o pessoal que assiste a gente, o que que o pessoal deve prestar atenção nos próximos dias, nas próximas horas, que você acha que são os eventos decisivos, variáveis decisivas, em função dessas variáveis e desses eventos é que vai se definir qual vai ser a trajetória do que vai acontecer? Eu acho que observar, por exemplo, como vai ser a reação dos países vizinhos no Golfo Pérsico, né, com relação ao Irã, né, em termos de. Até porque uma decisão, como a gente vem falando, do Estreito de Hormuz afeta todos eles, mas o ataque dos Estados Unidos, em outra medida, né, é rechaçado, praticamente todos. Então, no plano econômico especificamente, a maneira como esses países vizinhos irão responder, irá responder, a forma como eles irão responder, pode ser decisiva para os desdobramentos puramente econômicos, né? E no campo geopolítico, aí já é um atrevimento, né, da minha parte, mas aí a gente tem que ver em que medida outras potências, né, como a Rússia, a própria China, que a China tem se revelado um pouco distante e moderada, mas obviamente está observando tudo isso e não vai achar muita graça se esses fluxos de suprimento de petróleo e gás natural começarem a ficar comprometidos. Então, essas variáveis, né, além de ser elementos que tornam, são variáveis que tornam nossa análise ainda mais complexa, etc., mas é importante reconhecer que a gravidade da situação aumenta a complexidade, né? E aí a gente vai ter que estudar bastante esses desdobramentos, mas muito provavelmente a gente vai voltar a falar aqui nos próximos dias sobre essas questões. Bom, valeu, Eldinho, muito obrigado por você Nada, ter prazer aceitado o sempre. nosso convite nesse domingo, né? Um domingo, 22 de junho, 6 horas da tarde, né? Tirei você lá do seu domingo, do seu descanso, para ajudar a gente a entender um pouco mais sobre tudo que está acontecendo, né? E como você disse, na medida que essas coisas vão se acirrando, o quadro também vai ficando mais complexo. Então a gente precisa de Uhum. mais informação, mais interpretações. Então, a gente está procurando trazer essas informações, essas análises, essas interpretações a partir dos nossos professores, né? Nós já fizemos uma conversa sobre o mundo contemporâneo com
professor Luiz Carlos Prado, professor Francisco Teixeira, há 2 dias atrás, na verdade, ontem, né, no sábado, para discutir esse tema. Hoje estão trazendo um especialista de alta qualificação, como é o Helder, para discutir essa questão do mercado de petróleo. Vamos tentar mobilizar outros professores, né, trazendo os impactos macroeconômicos, enfim, mais detalhados sobre esse tema, enfim, procurando colocar justamente à disposição da sociedade esse conhecimento da universidade, né? Helder, mais uma vez, muito, mas muito obrigado pela sua Imagina, prazer, presença pô. e estamos condenados, né, a voltar aqui para discutir esse tema, não há Seguramente, como, seguramente. seguramente, conforme os acontecimentos eles forem se desenvolvendo, a gente vai repetir essa conversa aqui para avaliar exatamente todo o impacto que teve no mercado e as coisas que estão acontecendo. Gostaria também de agradecer muito aos nossos amigos, às nossas amigas que nos acompanham aqui nessas conversas, né, sobre o setor de energia, sobre o setor elétrico, enfim, que a gente vai desenvolvendo aqui no canal do Instituto de Economia da UFRJ, e a gente se encontra, né, aqui num próximo curto-circuito, aqui no canal do Instituto de Economia da UFRJ. E vida que segue, meus amigos e minhas amigas, e mais do que nunca, se cuidem.